E aí, gente, beleza? Bem-vindo a mais um... O que é isso aqui? Isso aqui é um Popside? Isso aqui é um BT Vlog? Eu não sei. Tô aqui com Eduardo Medeiros. Ó, acertei o nome do cara. Gente, Eduardo Medeiros, professor de história, professor de teologia, podcaster. Ó, tá com um currículo bacana aí. E o Eduardo, a gente se conheceu hoje, quando gravamos esse vídeo, batemos aquele papo, já tomamos um café. Acho que você tá suando, cara. O café. Café de Joinville é especial. Joinville, olha aí, olha aí. E, gente, é o seguinte, o Eduardo, ele lançou um livro, um material, um devocional que eu gostei demais. A editora fez um esquema, a gente se conheceu aqui pessoalmente e a gente veio gravar um unboxing de um projeto que o Eduardo tem, né, uma box, né, que tá tão em voga aí, e ele tem uma proposta legal nessa box. Mas o Eduardo, além de ser historiador, além de ser um cara de teologia, tem uma área da teologia que tu é mais apaixonado, que é a área de história, né? Fala um pouquinho pra nós dessa tua pesquisa teológica aí, porque aqui a gente mistura teologia com cultura pop. Então, como eu tenho um doutorado em história medieval, então sempre... Começou com a carteirada. Ai. Eu tenho um doutorado. Apaixonado por isso. É só deixa pra falar que sou apaixonado por história da igreja, né? Uhum. Eu gosto muito de falar a respeito disso, estudar essa questão, então tem alguns livros publicados nesse sentido, né, de história da igreja, porque eu vejo muito que nós, protestantes, temos um problema com alguns períodos da história da igreja, né? Principalmente o hiato que existe entre Atos e Lutero, né? Normalmente tudo é a Idade das Trevas, então a gente joga pra baixo do tapete e é melhor não falar disso. A igreja não fez nada nesse período. Não aconteceu nada nesses 15 séculos, vamos deixar baixo, né? Então eu gosto muito de trazer um pouco à tona essa discussão desses períodos aí, né? Aprofundar um pouco a discussão, porque muitas coisas que acontecem no período pós-reforma, eles têm a ver com o que aconteceu antes. Legal. Então é importante a gente estudar isso, né? Além disso, né, eu acabei recebendo a dádiva de Deus e do meu pastor de ser pastor de jovens também. Olha só, e aí vem a tua outra paixão. E aí vem o mote do nosso papo, né? Isso, que é a cultura pop, né? Essas coisas todas. Como é que foi isso atual? Quando é que tu resolveu linkar teologia com cultura pop? Eu sempre fui um nerd, né? No tempo em que ser nerd era pejorativo, né? Você sofria bullying e tudo mais, né? Mas você não usa óculos, é nerd? Não, usei por um tempo. Naquele tempo eu era estereótipo do nerd total, assim. Então, nesse período, eu sempre gostei muito de ler quadrinhos, né? Quando a gente se converte, geralmente a gente dá um tempo em algumas coisas, então eu parei com isso, né? E aí recebi essa bênção de ser pastor de jovens e eu tinha um problema em me comunicar com os jovens da minha igreja. Nós temos uma rede de jovens lá em Curitiba chamada Conectados à Fonte. O nome é super legal. Sim. Mas aí quando eu comecei a pregar, eu preparava as mensagens baseadas naquilo que eu estava estudando, né? Na teologia. Eu falei, vamos jogar Bíblia nessa galera, né? Sim. Os jovens precisam mergulhar em teologia, vamos lá, eles vão adorar isso, né? E o resultado foi terrível, né? Porque nunca houve tanto falta d'água nos bebedouros da igreja quanto nesse meu período de início de liderança de jovens, né? E eu já estava até desanimado e tudo mais com o resultado que eu estava recebendo. E aí um belo dia me deu um estalo. Por que você não usa aquilo que você gostava tanto, né? Os quadrinhos, né? Tantos anos lendo aquilo, usa pra alguma coisa útil, né? Acredito que foi Deus que falou comigo, porque na minha cabeça não ia sair essa ideia, assim, né? E aí eu resolvi fazer uma experiência, né? Peguei o texto de Romanos 8 e utilizei o Hulk para fazer essa analogia, a questão da relação entre a carne e o espírito, né? Com o Hulk e o Bruce Banner, né? Todos nós temos um Hulk interior que Paulo chama de carne, né? E que se nós não cuidarmos, não mantermos ele sob controle, ele vai tomar o controle. Quando nós olharmos, destruiu tudo. E aí, pela primeira vez, o estoque de água se manteve no nível. A galera não se levantou para fazer xixi automático. Foi tranquilo, assim, né? E a partir disso eu vi que tinha um futuro esse projeto, né? E aí nós começamos o Parábolas Geek. Já lá em 2013 nós iniciamos esse projeto, já tem 5 anos de caminhada. Caraca, 5 anos, mano. E aí nós começamos nas redes sociais a escrever textos relacionados com personagens, extraindo princípios bíblicos dos personagens, né? Então tem quadrinhos, filmes, literatura, Netflix, então tem um pouco de tudo. Aí quando nós chegamos num volume interessante de textos, aí nós procuramos uma editora para tentar transformar isso num livro, um material para poder disseminar de uma outra forma, uma outra
própria mídia, né? Sim, sim. E aí a gente conheceu o pessoal da editora 100% Cristão, que acabou comprando o projeto com a gente. Eu não sei se quem é mais louco, se sou eu ou são eles de terem comprado. Quem gastou mais dinheiro? Eles, né? Eles são mais loucos. Né? Eu gastei bastante tempo, eles gastaram o dinheiro. Então, fechou. E disso saiu daí o Devocional Pop, né? Que é um produto que você já falou aqui no seu canal, muito legal. E aí a gente está caminhando nessa questão agora de transformar aquilo que a gente faz nas redes sociais em produtos, né? Em livros, em materiais para chamar a atenção dessa geração de alguma forma, né? E o feedback que a gente tem recebido de outras religiões tem sido muito interessante. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que estão usando na catequese, catequistas na catequese estão usando o Devocional Pop. Tenho vários testemunhos de pessoas espíritas de outras religiões que estão utilizando o Devocional. É uma maneira de chegar na casa das pessoas ou, né, na vida das pessoas que, como pastor, a gente não conseguiria chegar. Sim, sim. Então esse era um dos meus objetivos com esse projeto. Sim. Né? E a cultura pop, o nome já diz, ela é popular, né? A galera, o filme da Marvel, Guerra Infinita tá aí, né? Então tá na boca do pessoal. E quando eu gravei sobre o Devocional Pop, realmente eu vi que é uma gama, né? Tem muita cultura pop ali, mas procura sempre fazer um gancho, e eu acho que é uma linguagem legal. De fato, você tá certo na tua afirmação. O jovem precisa de Bíblia, o jovem precisa de teologia. Sim, é bom, a gente pode empacotar ele num pacote diferente, sem perder a essência. Eu demorei um pouco para entender que o princípio precisa ser imutável. O princípio bíblico não posso mexer em nada nele, mas a maneira como eu apresento esse princípio ele tem ser atualizado com o contexto, né? A gente não pode se fechar assim. É inegável que tem muitos jovens hoje em dia que estão redescobrindo a fé reformada, aquele culto mais litúrgico. Tem muitos jovens que gostam disso. Mas a gente não pode deixar que eles são a maioria, né? Eu acho que ainda são exceção. Sim. Agora, eu sempre fui a favor de usar, né, os recursos. Eu sempre, né? Teve uma época que eu escrevi para um site chamado Gospel Free, nem sei se está no ar ainda, mas eu fazia esse link também, sempre com um filme e algum link com o cristianismo, mas eu não levei pra frente esse projeto. Mas eu acho isso muito legal e realmente o Devocional Pop ele pega porque é bem colorido e tal. Eu acho que é o que vai estar na caixa aqui que eu ganhei. Isso, e aí vocês começaram com esse projeto aqui do Parábolas Geek, que eu acho o nome muito legal, né? Parábolas, né? Histórias e que querem ensinar e comunicar alguma coisa. A gente acha que inventa a roda, né? Nossa, que projeto original. Isso. Aí eu vou no Evangelho e vejo Jesus fazendo isso no século I. Isso, justamente. Ele se comunicando com agricultores e pastores, falando de princípios do reino de Deus complexos, um reino metafísico, que você não consegue, não é palpável. Como que você faz isso? Usando grão de mostarda, usando dracma, usando uma ovelha perdida, coisas totalmente do contexto da cultura local, para passar um princípio espiritual muito complicado. Então, assim, Jesus já foi o primeiro a utilizar essa analogia, né? Muito bom. Então, aí desse o nome Parábolas Geek vem disso, né? A gente atualizou as parábolas de Jesus para um contexto da cultura pop. Né? Então, aí tem a box da Parábola Geek que vocês mandam mensalmente pra galera que assina. Isso. E aí vem coisas geeks e bíblicas e coisas aradas aqui. Opa, aqui tem um pôster. Tem um pôster. Olha só o pôster como vem. Hashtag fica a dica aí pra quem manda pôster. Bacana. Não dá pra receber. Público geek é muito chato. Né, cara? Olha só. São exigentes, né, cara? Exigência, qualidade, né? Aí vem aqui. Um Pantera Negra aqui, irmão. Isso aqui é um adesivo ou não? Não, é só um pôster. Só um pôster mesmo, né? Aí vem, isso aqui é um desenho original. Original do Marcos, né? É um dos nossos parceiros aqui. Ele é um quadrinista, tem uma HQ chamada Guerra dos Reinos. A gente conheceu ele num dos eventos aí que a gente tem participado, eventos muito cristãos, né? E ele... Todo mês ele faz um desenho, né? A gente cristianiza, digamos assim, o personagem fazendo alguma referência, né? Ok. Esse tem só a referência da página do devocional onde ele está inserido. Ou seja, na página 24 vocês falam sobre o Pantera Negra. Próximo. Tu gostou do filme, velho? Fala a verdade. Do Pantera? Eu achei um filme maduro, gostei. Maduro, questão política, assim. Você é pessoal chato aí da política, né, meu? E aí vem, mano, olha aqui. Vem um busto, cara. Isso, exatamente. Olha aqui, um busto. E é do Pantera Negra. A caixa é Pantera Negra e tal. A caixa é temática, no caso, né? Então a gente... Olha aqui. Pô, cara, um bustozinho. É massa. Dá uma olhada. Ele é preparado para envio, né? Então, às vezes, o correio tem alguns problemas. O correio, né? Gente. Nunca brigue com o cara que te mandou, mano. Primeiro vai ver o correio. Olha aí, velho. E é de madeira, é de acrílico, o que é? Não. Olha só. O que é isso aqui? É uma resina. Uma resina.
Ó, gente, à mão pelo Fábio Bechinski, né? Um amigo nosso lá de Ponta Grossa. E aí interessante, né? O que a gente traz a mais do busto, né? Se você olhar ali embaixo, tem a referência bíblica do devocional, né? Então, o devocional pop tem as referências, né? Então, cada busto tem a referência, o texto bíblico que a gente usa no devocional, né? Muito legal, cara. Pô, e só a caixinha aqui já vale o preço da caixa. Esse é o Box Pantera, né? Box Pantera, ó. E aí vem um livro. Isso, um livro que nós temos feito uma análise bem criteriosa para inserir. No caso, vocês já mandaram 2 boxes. A primeira foi essa, com o Devocional Pop. Né? Gente, eu já mostrei o Devocional Pop aqui no canal. Tá aqui, ó. Só você clicar nesse cardzinho aqui. Tá bem na cabeça do Eduardo. Tá. O devocional não sai da minha cabeça. Não sai da sua cabeça, que bom. Inclusive, achei muito legal que você faz uma defesa desse relacionamento do cristão com a cultura, que achei muito maduro. Tanto que assim, agora o momento que eu não falei no primeiro vídeo. Quando eu pego isso aqui, eu falo assim, pô, isso aqui, será que é legal? A gente fica aqui lendo assim, devocional pop e tal. Legal, né? Aí eu sempre começo pelo começo, né? Tá, beleza. Aí quando eu comecei a ver que o cara que escreveu, era formado em história. Pô, não é o tio ali, né, meu irmão? Tem o Mac deu uma avaliada no cara. Não que o Mac seja alguma coisa, mas assim, quando eu digo Mac, é que teve uma metodologia, né? Não é o cara assim só. E aí eu comecei a ver que, tem toda uma defesa do porquê tu usa cultura pop, a fundamentação. Quando eu li isso aqui, fundamentação teórica simplificada, eu falei, cara. Você leu, né? Eu li. Não, a galera vai passar batida. Passa batida. Isso aqui é até uma antipropaganda às vezes, né? O adolescente pega fundamentação teórica simplificada. Boring, né? Mas não, isso aqui eu acho que é pros pais mesmo, pros adultos, né? Pros educadores, né? Eu já me precavi pras críticas que iam vir pelo trabalho. Cara. Eu escrever alguma coisa pra fundamentar isso, né? Muito bom, cara. Aí tu explica o papel da cultura secular no reino de Deus, a questão da metodologia de Cristo, ficou muito legal. E aí, um devocional por dia, linkando, né, cultura pop com a Bíblia, rápido, direto ao ponto, né, explica mais ou menos só quem é o cara, esse cara aqui é isso, ele fez isso no filme e a gente pode aprender. Inclusive meu sobrinho tem lido, né, o que eu ganhei eu dei pra ele, e ele tem gostado e tal. De vez em quando perguntei, aí Diogo, leu? O que era? Hoje era Lara Croft, não sei o que. Às vezes se pauta nos filmes, às vezes nos quadrinhos, né? Como eu li muito quadrinho na década de 90, né, quando eu era muito tempo atrás, você começa a falar da sua idade quando fala de quando você fazia isso. Né? Então assim, eu pego um pouco da... É claro que o pessoal mais novo está acostumado com os filmes, eles não leram os quadrinhos. Não, né? Eu sou velho, mas eu não li quadrinho, eu era a Turma da Mônica. Eu tento fazer a ponte, então é mais pegando o que o pessoal mais conhece. Então legal. Os personagens estão mais baseados nos filmes, né? Tem não pegar aqueles classe B, C, né? Os coadjuvantes lá que ninguém conhece, só quem lia mesmo. O primeiro foram os mais conhecidos, o desafio é o segundo, né? Você tem que ter mais 366 textos, né? Caraca! E aí seria um avançado, digamos assim, porque, claro, a gente vai utilizar os mesmos personagens com outros textos, dá pra fazer uma infinidade de textos, né? Mas a gente vai trazer novos personagens, e até o público que comprou o primeiro tá sentindo falta, né? Olha, você tem que falar de fulano, você tem que falar de ciclano e tal. Legal, né? Legal, a galera cobrando já. Os fãs já estão falando, olha, tem que ter esse aqui no próximo e tudo mais. Então a gente tá pegando a ideia da galera, né? As sugestões para formular o próximo, o volume 2, que vai em breve vai estar disponível também. E vem um quadrinho da 100% Cristão, Gênesis, o início de tudo. Olha só, olha que arte bacana. O Dani Bulanadi, ele foi artista da Marvel, né? Ele foi desenhista da Marvel, desenhista desses quadrinhos, assim. Não, o traço é muito bom, cara. A gente no box coloca um livro, uma HQ, um pôster relacionando e um busto, né? E algumas outras coisas também que os parceiros vão fornecendo pra gente, né? Vai marcar a página dos canais parceiros, tem alguns brindes que a gente surpresa a gente vai colocando ali, baseado no que o pessoal tem, nos nossos amigos, né? Muito bom. É uma ideia familiar, na verdade. Assim, olha aí, gente, gostei, muito bom. Vocês estão onde? YouTube, Instagram? Todas as redes aí, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, você encontra o Parábolas Geek, né? Então, como a gente começou no Facebook, é um projeto mais antigo no Facebook, mas em todas as redes aí você pode encontrar o Parábolas. É interessante até o pessoal que segue no Instagram que adquire o Devocional Pop, então todos os dias a gente coloca ali o Devocional do dia e o pessoal que está fazendo o Devocional vai postando lá os seus stories, né? As
as fotos com a hashtag Devocional Pop. Olha aí. Então a gente vai alimentando stories do nosso Instagram com o devocional da galera, né? Aí o pessoal fala o que tá achando, qual foi... É legal, né? E o bacana das redes sociais hoje em dia, para os autores, eu acompanhei bastante o Eduardo Spor quando ele lançou a Batalha do Apocalipse. Cara, ele recebeu muito feedback, né? Coisa que antes os autores demoravam para receber a carta. E quem recebia era a editora, nem sempre o autor recebia e tal. E como o cara pode lapidar, né, a própria obra com esse feedback direto da galera. Isso é muito legal. Com a internet. Claro que tem a parte ruim também, né? Que se o pessoal acha ruim, já joga na lata ali, dá aquela desmotivada do cara. Pô, mano, nem comecei, já levei pedrada, assim, né? Mas as críticas, assim, elas acontecem, não adianta. Sim, nunca vai ser unanimidade, né? Sim. A repercussão tem sido muito boa. Tô muito feliz com os resultados. Eu tinha imaginado um público-alvo de adolescentes para jovens, né? Pensando no pessoal de 18 anos para cima, mas o que está acontecendo com os juniores aí, com o pessoal de seus 10, 11 anos, está sendo muito gratificante. Os pais estão lendo com os filhos. Tenho recebido muitas mensagens de pais. Olha, meu filho nunca leu nada. Ele não larga esse livro, ele leva para onde ele for, na escola, ele fala para os amigos da escola, então até evangelizando. Eu recebi até esses dias de uma família da minha igreja local, onde o filho tem 10 anos e ele leva pra escola. E aí ele me mandou alguns áudios no WhatsApp de um amiguinho dele, falando, olha, eu te dou 3 livros meus pra trocar com esse devocional aí, né? Que da hora. Fiquei feliz porque tá valendo, então. Tá valendo aí, ó, tá valendo 3 livros. Não, gente, já falei no outro vídeo, papel couché, 100% cristão, caprichou mesmo. Isso só aconteceu por causa dessa ideia da 100% em comprar mesmo, porque de outra forma podia ser os mesmos textos. Se fosse num padrão de devocional comum, como a gente está acostumado, o resultado não seria o mesmo com um público-alvo, né? Sim. Porque um dos objetivos do devocional é evangelizar. Você poder entregar para pessoas que não são cristãs, né? Mas que gostam de cultura pop. De alguma forma vai falar com eles, né? Sim. Então a ideia do visual tinha esse objetivo evangelístico mesmo. Pô, tem até Frozen aqui, velho. Nossa. Tem todos os gostos, né? Não, Máscara, mano. Máscara. Tem uns anos 80 aí também. Tem, né? não. A Sessão da Tarde marcou presença aí também, né? Tem Goonies, Exterminador do Futuro, Robocop. Não, o melhor, cara. Esse aqui é o melhor. Smoker! Somebody stop me! Cara, parabéns pelo teu trabalho, Eduardo. Muito legal mesmo, cara. Tô muito feliz de poder estar compartilhando com vocês isso, né? Pô, muito legal, felicidade gente. Pra mim. Então tá aí, gente. Ó, a gente falou de 2 coisas, né? Parábolas geek, mesclando essa cultura pop aí com cristianismo. Falamos também da 100% Cristão, né? Que apoia, de certa forma, também certeza. Esse projeto aí do Parábolas. Caminham juntos, são parceiros. E vai vir Devocional Pop 2, então. Isso, que mais dá pra adiantar alguma coisa aí? Não tem data ainda mais. Nós estamos trabalhando no próximo volume do Devocional Pop, porque assim, era pra ser 1 ano, né? Mas a maioria já leu o livro todo. Ok. E o pessoal já tá me cobrando, já, opa, volume 2, eu li em 5 dias o Devocional todo. Caramba, velho. Não entendeu bem o que é Devocional, mas tudo bem, vamos lá. Mas é difícil, mais ou menos como é uma chips, né? Tinha um slogan antigo que era impossível comer um só, né? Olha aí. Devocional Pop é impossível ler um só por dia também. Mas é porque ele é curto mesmo, né? Dá pra ler um de manhã, um à noite. Isso, o pessoal tem feito maneiras diferentes, até é bom pra gente aprender, né? Outras maneiras de fazer devocional, atualizar o conceito de devocional também. Isso. Né? A gente tá desenvolvendo também alguns projetos, porque assim, os textos é difícil pro autor escrever em 2.000 caracteres, começar a desenvolver e concluir um texto, né? Que essa foi a missão do devocional, 2.000 caracteres por página. Com espaço? Para poder caber a arte, né? Então eu tinha esse espaço para escrever. E você começa a viajar num tema, quando você vê, já estourou em muito isso, né? Sim. Então eu queria poder desenvolver mais os assuntos, né? Então algumas coisas que a gente está desenvolvendo. Um material para o pessoal usar em célula, que tem muita gente usando em célula de jovens e adolescentes. Então a gente vai preparar um material complementar ao devocional para uso específico em grupos pequenos. Bom. Para dar uma orientação para os líderes e tudo mais. E também um outro material são volumes que a gente vai fazer de cristianismo e cultura pop, envolvendo um grupo específico, um personagem específico, e desenvolver mais isso, né? Então a gente está trabalhando em alguns projetos com Star Wars, Vingadores e tudo mais, para conseguir desenvolver mais aí o assunto, porque a gente quer falar mais a respeito disso e uma página só é muito pouco, né? É verdade. Quer saber mais desse trabalho do Eduardo, gente? Segue lá o Parábolas Geek no Instagram, né? Que eu acho que é onde você mais alimenta, afinal o Facebook tá indo embora, né? Infelizmente, né? Tá, né? Ou felizmente, sei lá, né? Também. Mas o Instagram tá aí, pra consumir a nossa vida, tá? Então segue lá o Parábolas Geek, você vai ficar por dentro do trabalho do Eduardo. Tem vídeo também no YouTube. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo, beleza? Mano, obrigado pela tua presença aqui. Tamo junto.
e até o próximo vídeo, se Deus quiser assim permitir. Valeu, galera. Um abraço a todos.